Ok, Tá. Tô aparecendo para vocês? tá. Pronto. Então, gente, antes de Patrícia começar a falar, né, ela vai iniciar uma ação dentro dessa ação que a gente está já organizando há algum tempo. Nós temos uma participante nova, né? Então, acho que é legal se apresentar nesse novo momento do clube. Queria dizer também, né, que o Clube de Leitura e de Leitores em Análise do Discurso, CLAD, é uma ação dentro dessa ação que a gente tem desenvolvido, a SADIL, Saúde, Discurso e Linguagem, e é uma ação que a gente está tentando aí solidificá-la, né? Os colóquios, eles de certa forma já está consolidado, né? O formato já, enfim, já está lá, o pessoal já aderiu, e o clube a gente está aí nessa tentativa, então, de tentar estabilizá-lo também. E aí, então, a gente agora, né, enfim, resolveu se reunir quinzenalmente e, para além de uma leitura, de apenas uma leitura guiada, nós optamos também por trazer para o clube, enfim, para o grupo, algumas apresentações, né, num formato mais de conversa, num formato de aula, mostrando como os conceitos vão sendo mobilizados, explicando um pouco dos conceitos, que é uma forma da gente, então, conseguir visualizar a análise, né, se dando de fato, mobilizando teoria e já fazendo um gesto de análise. Então, Patrícia, que é nossa colaboradora já de longa data, ela vai começar fazendo um pouco desse exercício conosco a partir do que ela tem trabalhado, tá? Então, eu queria rapidinho que a gente pudesse apresentar, e Patrícia vai falar por último, vai se apresentar por último, porque daí ela já dá sequência na fala dela. Como eu estou falando já, então queria dizer, né, meu nome é Lucas, eu sou bacharel em saúde coletiva pela UFMT, pela Universidade Federal do Mato Grosso, aonde atualmente eu curso mestrado também em saúde coletiva e tenho tentado adentrar, né, o campo da análise do discurso já há um tempo, mas particularmente a partir desse ano, tenho tentado investir mais teoricamente nessa linha, tá bom? Então é isso, obrigado e que a gente tenha uma ótima tarde. Próximo. Sim, Sim, Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Tudo bom? Meu nome é Ruane. Eu sou formada em Letras Português e Inglês na Universidade Federal do Amapá. Hoje eu sou aluna do programa de pós-graduação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu faço mestrado em Educação e sou especialista em linguagens verbo-visuais. Trabalho com análise de discurso e já vim participando nas últimas semanas do Sadio e por meio das páginas no Instagram eu descobri o clube e me interessei, né, para a gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco das nossas experiências. E é isso. seja bem-vinda. bem-vinda. Obrigada, obrigada. Alba. Será que ela cai? Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo Tudo. jóia, boa tarde. Eu sou a Alba, professora do ISC, da Universidade Federal, e é um prazer estar aqui com vocês e fazer parte desse grupo. Bem-vindo a todos, e é isso, vamos aproveitar aí, usufruir dos palestrantes de hoje. Obrigada. Ok. Então, né, Lucas sempre nos dando bastante responsabilidade, né? Então, assim, aproveitando o ensejo, gostaria de agradecê-lo por todo carinho, por todo cuidado, né? E também agradecer a essa teoria que tem nos unido muito, né? Nos aproximado bastante, né, Lucas? Agradecer também à professora Alba, né? Acreditar no trabalho da Unemat, porque a Unemat está em peso aí nessa história da Sadio. Dar as boas-vindas para você, Juane. Espero que você possa contribuir muito conosco e nos ensinar também, né? Porque a AD é um processo eterno de aprendizagem. Dar boa tarde aqui para Maria Aparecida, que chegou agora, né? Então, assim, o nosso diálogo aqui hoje, na verdade, é uma troca de experiência, eu vou chamá-lo assim. Eu sou graduada em Letras em Inglês pela Unemat, especialização em
educação especial com ênfase em Libras, então também trabalho com a área de Libras. Meu mestrado é em Linguística e eu fiz tanto mestrado quanto trabalho de graduação voltado para a questão do deficiente. Tá? Então, por isso a palestra de hoje, a fala de hoje, será voltado para essa temática. É onde eu faço ali, inicialmente, bem ainda, eu diria, crua, algumas análises, algumas tentativas de análise da AD, né? E hoje eu estou no terceiro ano do doutorado, a minha pesquisa de mestrado é voltada para o suicídio, então não tem nada a ver com o que eu vou falar hoje. Na live do dia 10, vocês terão a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre a minha proposta do doutorado. Na verdade, é um recorte já da tese, que já está quase pronta, né? E como eu disse para o Lucas, a gente está aí tentando aprender AD faz tempo, né? Então é isso, é uma tentativa eterna da AD. Então, o meu trabalho na AD começou no segundo bimestre, no segundo semestre do curso de letras, quando eu entrei em contato com a professora Olímpia, que é a minha orientadora, né, a professora doutora Olímpia Maluf, que foi a segunda palestra da SADIL. Ela fez lá uma palestra, a primeira foi da Cláudia Pfeiffer, a segunda foi a dela, né? Então, ela é a minha orientadora, a do último palestrante, que foi o Wellington, ela também é orientadora do Wellington. Então, nós somos aí responsabilidade dela, né? Daquela mulher gigante que vos falou. Nesse contexto, a minha proposta, então, de trabalho e para a SADIL hoje foi um recorte de um artigo que foi publicado em uma revista, a Polifonia. É um trabalho que eu fiz, assim, e virou aí um artigo, né, publicado para essa revista. Mas o que a AD vem trabalhando aí dentro desse contexto? Queria dizer para vocês que a minha dissertação, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, ele foi pensado na acessibilidade. A acessibilidade voltada para a questão de campanhas publicitárias que se movimentavam na mídia. Qual era o discurso dessas publicizações, e ali eu fazia análise do discurso, né? E eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho desse recorte. E eu fui a fundo, foi na história da questão da inclusão, da exclusão. A minha tese, né, meu trabalho de TCC, ele está todo voltado para isso, né, onde eu faço um percurso histórico. Então, o que é importante a gente calcar aqui? Que a disciplina, né, da análise do discurso, essa teoria, ela nos permite esse diálogo de entremeio, né, um entremeio entre o materialismo histórico e entre a psicanálise. É muito importante sempre retomar isso. Hoje, na minha tese de doutorado, meu trabalho é muito mais psicanalítico, né, e vocês vão perceber que o meu trabalho no TCC, ele é muito mais materialista, né? Então, a AD permite esses diálogos, por isso que a saúde coletiva está aqui, né, Lucas? Por essa pertinência de diálogo, porque a AD possibilita esses movimentos, tá? E aí, nessa projeção, né, a minha pesquisa, então, foi pensada exatamente nesse lugar, né, nesse lugar da dominância da linguagem verbal, eu discuto muito isso, e a linguagem não verbal, porque nesse lugar nós costumamos dizer que a tendência é de reduzir todo e qualquer processo de significação, né, e produzindo aí outras linguagens. E quando nós falamos do deficiente, isso se faz, né, e para a grande teórica que nós aí calcamos, daqui a pouco nós teremos aula dela, né, Lucas, aí em Irlândia, que é uma grande ampliadora dessa teoria no Brasil, né, ela vai chamar esse processo de dominação da linguagem de processo de conteudismo, né, ela vai chamar esse mecanismo ideológico de conteudismo, né, ou seja, a ilusão de poder separar forma e conteúdo, né, torna-se conteúdo das diferentes linguagens como equivalentes. Então, é exatamente esse trabalho que eu penso dentro do meu TCC. Mas o modo de significar, né, a materialidade significante, são constitutivos do sentido produzido, né, não pode ser diferente. E dessa forma não há equivalência, né, significativa do ponto de vista só dos conteúdos. Né, e na perspectiva ainda analítica,
né, a definição de discurso enquanto prática, né, há essa ação transformadora aí. Nesse sentido, então, há uma mediação de um conceito que nos é muito caro, um conceito que nos é muito elaboral, que é a constituição do simbólico, né? E o simbólico é exatamente essa relação entre o homem e a realidade natural e social, essa prática discursiva que podemos aí compreender como processo de produção de sentido, né, desses diferentes tipos de linguagem, e não somente da linguagem verbal. Né? Então, o meu trabalho vem mostrando isso, né, esse lugar aí da linguagem não verbal também, né, o lugar do simbólico, o lugar do furo, o lugar da falha. Né? E esse pressuposto teórico, que é a análise do discurso, ela sustenta, né, ela compreende esses discursos midiáticos do meu trabalho que circularam, que circulam, né, continuam circulando, sobre as imagens que constituiu, e que constitui também, que instituiu o deficiente na e para a sociedade, né, uma vez que essa constituição não é apenas limitação, né, que a deficiência é imposta, mas também com os outros rótulos que esses deficientes são denominados e estereotipados socialmente falando, principalmente quando nós passamos aí para a questão da imagem, né, que é o que eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Eu também, né, me amparo em alguns teóricos, tem uma professora da Unemate, que ela tem um filho deficiente, o Lucas a conhece, a professora Vera Regina, né, e ela faz todo um trabalho sobre deficiência, eu também estudei muito o trabalho dela para escrever, né, e eu gosto muito da definição que ela faz, né, ela vai falar que a deficiência, essa possibilidade de significar o deficiente, é preenchida por dois viés discursivos, né, e aí a gente começa a compreender esse lugar, o discurso da ciência, né, e um discurso da moral religiosa. No discurso da ciência, a gente tem essa questão da explicação, né, e no discurso da moral religiosa, nós temos esse lugar da regulação do que significa a deficiência para a sociedade. Então, é nesse lugar, nessa marca simbólica que o meu trabalho se institui. E desse modo, são os discursos sobre o deficiente, né? E o que a Aini vai falar sobre o discurso sobre? O discurso sobre são aí redutos do já dito, né? Ou seja, é a memória do dizer. E é desse lugar que eu estou falando, desse lugar histórico, né, que faz eco aí nas estruturas sociais, que institui o sentido do deficiente, enquanto ele sendo um imperfeito, um desvalido, um incapaz, né, de se colocar socialmente. É notório, principalmente, quando nós falamos dos acessos, principalmente a questão do espaço arquitetônico, se nós formos também discutir a questão dos processos a qual essa deficiência passou, né, tivemos um processo de, eu esqueci agora a palavra, mas nós tivemos um processo de, vou lembrar ao longo do trabalho, mas antes de chegar no processo de inclusão, nós tivemos um processo aí na tentativa de dar visibilidade para esse deficiente. Lembrei a palavra. O primeiro processo foi o processo de interação. O que seria esse processo de interar? Ela era torná-lo visível socialmente, e aí, somente no governo do Lula, né, do ex-presidente, é que realmente a lei, né, principalmente a lei que torna publicizada aí a inclusão da Libras até na escola, né, que a deficiência toma mais lugar e espaço na sociedade. Me só contando um pouquinho, num congresso, né, em Salamanca, foi criado, então, o primeiro logo sobre deficiência, para vocês terem ideia, é deficiência no modo geral, né, não tinha um logo para cada tipo de deficiência, e sim para todas as deficiências. Esse primeiro logo ele não foi aceito, porque ele foi criado da cor preta e sem cabeça, né? Então é colocado o deficiente nesse lugar aí do rótulo, né? Que o deficiente, ele não pensa e ele não atribui qualquer produção para o Estado. E a gente pensa nas marcas ideológicas de auto-ser, né? Com base nessas considerações, esse trabalho, então, ele foi para as campanhas, né, as campanhas que circulavam aí na mídia, para ver esse lugar do deficiente,
né, para ver esse lugar aí, como que eu pensei essa deficiência, como que eu pensei esse lugar marcado fortemente pelo sujeito, marcado fortemente pelo histórico, marcado fortemente pela questão ideológica, marcada fortemente pelo próprio simbólico, que é o que eu tanto trabalho. E também outro conceito, que é o silenciamento, né? Quanto silenciamento há nesse ato de produção. Eu vou projetar para vocês aqui um pouquinho dos slides que eu preparei, só mesmo para fazer essa introdução aí, tá? Lucas, pergunta alguma coisa para o final, né? Eu acho melhor, né? E você também vai me dizendo o tempo, tá? Quanto tempo Tá, eu tenho. beleza. Ok, então vou colocar aqui para vocês a projeção, né? O que eu pensei aqui. Tá aqui, eu não consigo mais vê-los e nem só ouvi-los, tá? Se alguma inserção, alguma coisa. Então, eu coloco aqui o tema, né? O tema do meu artigo. Vocês têm acesso aí, acho que o Lucas mandou, né, esse material. Inclusão social versus imagens que circulam, faltou um N ali, na e pela mídia, né? Então, toda essa concepção histórica que eu trouxe aí para vocês. E aqui, dizer um pouquinho, né? Então, todo esse momento, todo esse contexto efervescente desse tema de inclusão, né? Naqueles tempos e não no tempo agora, que agora mudou um pouco o público, né? As políticas públicas, elas tinham tentativas de dar dignidade às pessoas com deficiência. E aí, nesse contexto, se criou, então, as nomenclaturas. Eram nomes, pessoa deficiente, pessoa com mobilidade reduzida. E a tentativa de nomear, no meu trabalho de TCC, eu asseguro a vocês que ela não apaga a deficiência. É como se a deficiência fosse algo que fizesse parte do corpo, né? E não para o corpo, no corpo. E a deficiência, socialmente falando, ela é só vista, só tem visibilidade se ela for visível, né? Então, por isso que o cadeirante, o corpo do cadeirante se estende à cadeira de rodas. Então, esse lugar aí, essa política pública pensada nesse lugar. E como eu falei para vocês, o lugar teórico, então, a qual eu me filio, é a AD, já falei isso, né? E aí, nesse lugar, então, né, por que eu falo de princípio da dignidade humana? Porque esse lugar, ao mesmo tempo, na tentativa de incluir, exclui, né? Afasta, aparta esse sujeito do social. Né? E essas imagens, na mídia, mostram muito forte isso. Eu vou trazer a primeira imagem, tá? E essa imagem aqui, ela é muito forte, é uma imagem que eu faço uma análise bem superficial, eu diria para vocês, dentro desse artigo. Então, eu trago aqui. Primeira coisa, eu vou para a semiótica para discutir as cores, tá? E aí tem um plano de fundo todo preto, né? O preto, em alguns momentos, em alguns lugares do mundo, tem várias afirmações, né, do que significa, mas no Brasil, para nós, né, significa luto. No caso do deficiente, significa fardo. Então, nesse quadro, eu trago aqui todas as deficiências tomadas como fardo, né? Então, essa é a questão da relação do verbal e do não verbal que me chama muita atenção. Quais deficientes que estão aqui? Desde o idêntico a um cadeirante, o homossexual, o idoso, né? Todas são consideradas deficientes, ou seja, são pessoas que não contribuem para uma cadeia capitalista, socialmente falando. Então, essas pessoas são consideradas aí exclusas, né? Então, não dignas, socialmente falando. Então, essa é a brecha do simbólico que nos faz pensar. A tentativa de exclusão, quando eu tenho aqui, e aí é um conceito de silenciamento que eu discuto, diga não à discriminação. O próprio ato de dizer não à discriminação silencia essa discriminação, coloca lugar ainda mais à discriminação, né? Porque se fosse não, não estaria sendo publicizada, não precisaria ser publicizada. E aí eu chamo outra atenção para vocês. Se nós formos olhar atentamente a questão do verbal, nós temos as letras E, todas, né? Lá na palavra diferente, lá na palavra problema,
e na próxima lá, o é, né, sendo um verbo. Percebam que esse e, ele é de exclusão, tá? Se a gente for pensar nesse lugar, então o silenciamento me mostra esse lugar da exclusão, e não da inclusão. E eu remeto a esse lugar, né, ao semáforo, ao lugar do interdito, né? Na análise do discurso isso é muito forte. Quer dizer, ali no diferente, quando uma pessoa é diferente, quando uma pessoa possui uma deficiência, eu vou chamar a atenção para esse lugar da inclusão, né? Porque o sinal verde representa a passagem, representa o acesso, né? Mas que acesso é esse? Um acesso que tem vários bloqueios sociais. E quando eu vou para a palavra problema, eu tenho o E de exclusão vermelho, né? No semáforo, o E vermelho, né, esse sinal, ele significa proibição, interdição do deficiente na totalidade, né? Então, eu trabalho esses lugares, essas analogias. E o azul, ele não entra no semáforo, mas assim, pela semiótica e pela análise também da cor da cadeira do deficiente, que primeiramente representou o logo mundial da deficiência, é o azul que representa aí a relação desse deficiente para o mundo. É como se essa pessoa não existisse, agora ela passa a existir, né? Ela passa a ser vista, ela passa a ser integrada socialmente falando, tá? E dito isso, né, a Eni, né, nossa querida Eni Orlandi, ela vai colocar esse funcionamento nessas imagens, nessas questões, relação de significado dos deficientes, como uma forma de silenciamento constitutivo, tá? E é muito forte esse conceito. Por quê? Porque o silenciamento constitutivo é uma palavra, é uma imagem que apaga outras palavras, e a gente pode ver isso nessas cores, dessas vogais, representando o processo de exclusão do deficiente. E é nesse lugar, entre o dito, né, porque esse processo de incluir, mas ao mesmo tempo excluir, ele é o que é dito e o que não é dito, né, o deficiente físico, o deficiente auditivo, o deficiente ali que eles consideram o aidético, o idoso, né, eles se movem, eles se mobilizam nesses espaços de discriminação, e também da própria não aceitação, em que ele é dito, em que ele é interpretado, mas ao mesmo tempo ele é calado pelo outro. A gente percebe isso muito forte nessa injunção dessa letra, né, nessa relação do verbal e do não verbal. Essas relações que vão construindo sentido aí para o deficiente, para a deficiência, e como se a cadeira fizesse parte do deficiente, né? Então, a partir dessas imagens, a gente pode perceber esse espaço simbólico a qual essas campanhas publicitárias, elas dão lugar para o deficiente, elas tomam esses conceitos aí, né, como acontecimento discursivo, tá? Então, esse lugar é muito forte. E aí, deixa eu parar aqui um pouquinho para falar mais para vocês. E aí, nesse lugar, né, nós temos também esse lugar, essa imagem, ela também possibilita para nós um gesto de leitura, né? O que seria gesto de leitura dentro da análise do discurso? É compreender esses efeitos de sentidos que estão postos aí na circulação desses deficientes, né, por essa imagem aí tão forte. O processo social, o processo histórico, o processo ideológico, né, vai instituir, vai instalar o sentido desse sujeito deficiente, desse sujeito deficiente, desses sujeitos deficientes, e para o não deficiente também, né? Então, o modo de silenciamento não se dá só no sujeito deficiente, mas também do não deficiente também, né? E essa posição teórica que nós assumimos, ela permite produzir esse gesto de interpretação, né? Por quê? Porque ela instala em nós, a partir dessa imagem do deficiente, das deficiências, um acontecimento discursivo, né? Então, ao instalar esse acontecimento discursivo, esse lugar do discurso, produz efeito em nós, né? Como a Eni vai dizer, produz efeito entre locutores, né? E nesse lugar, a análise do discurso possibilita a visibilidade desses funcionamentos colocados por essa imagem, né? Essas interpretações que são marcadas por diferentes posições sujeito.
permite também a compreensão de efeitos de sentido, né, que essas imagens vão colocando, vão se instituindo, vão se oficializando, vão determinando, vão estereotipando a própria deficiência física, né, e produz aí e não só para, mas também por esses sujeitos, né. Esse funcionamento proposto pela própria análise do discurso vai determinar, né, o tempo todo a análise da nossa pesquisa. Esse processo de inclusão e exclusão social, né, se dá nesse lugar. Por quê? Porque a ENI vai afirmar também que nesse espaço social, né, o sujeito significa o seu corpo. Ele significa o seu corpo no espaço, ele ressalta a ocorrência também de um estranhamento social, né, porque é nesse lugar também que ele se coloca. Ele se determina também quando ele se coloca no território, principalmente quando a gente fala do espaço arquitetônico, e nesse momento também ele é invadido por outros indivíduos que são a eles estranhos também. Né? Na universidade, tive a oportunidade de estudar com a cadeirante, até no meu processo de pós-graduação, né, e como era marcado esse lugar, esse território da invasão do outro, lá pelo outro, quando não se tem uma rampa, quando não se tem um banheiro adequado, né, então isso é marcado, né, isso significa. Então esses acontecimentos, e acontecimentos, diria, inesperados, de ocupação do espaço, e também tomando aí por um corpo não autorizado, é como se fosse um corpo não autorizado, né? Estabelece, então, essa relação de pertença, vai produzindo sentidos que vai funcionando como protesto, né? Eles vão funcionando aí como protesto desse sujeito deficiente para ser aceito o tempo todo na sociedade. Então, ele vai se colocando nessas marcas, ele vai se colocando aí dentro desses espaços, né? E dito isso, alguma pergunta até agora, alguma dúvida? Lucas, quer fazer alguma colocação? Eu estou com umas coisas aqui, mas eu queria deixar para o final, para não entrar na sua fala. Tá bom, então tá. Então aqui, continuando um pouquinho a análise ainda dessa imagem, né? Essa marcação da letra E, do vermelho. Falar mais um pouquinho sobre ela, né? Remete aí à questão do semáforo do pare, que eu falei para vocês, né? Vai remeter à condição dessa pessoa com deficiência, né, a questão da interpelação das condições que a sociedade exige desse deficiente, né, desse lugar mesmo de aptidão, de estar apto ao trabalho, de estar apto à universidade, de estar apto ao social, ao regular. Vai produzindo esses sentidos de mobilidade, de estagnação social, né? Então, essa cor vai representando isso. Já esse E no verde, né, na palavrinha problema, vai produzir também, né, aquela relação que eu falei para vocês da palavra exclusão, né, esses E's vão se marcando aí nessa busca de memória discursiva, né, então é importante esse conceito da AD também. O E nos remete a essa memória discursiva sobre esses problemas sociais que essa deficiência ao longo, né, da história da humanidade, poderia dizer, enfrenta um momento em que um deficiente não era aceito no testamento, um momento em que o deficiente foi escondido dentro de casa, não os víamos nas ruas, né? Então essa imagem não é só o deficiente físico, mas também a discriminação social no contexto geral, né? Aí no caso do idoso, do presidiário, do homossexual, né? Enfim, e essa linguagem nós chamamos ela de formulação, né? A linguagem verbal é a formulação, me desculpem, que se diz aí pela AD, ela vai expressar essa desresponsabilização do Estado, né? E da própria sociedade em geral, para assumir as rédeas dessas condições do sujeito deficiente, né, essas condições de acesso a qual ele se coloca, né, por quê? Porque quando o Estado cria uma lei, ele dá, de certa maneira, autonomia ao deficiente, ele dá independência, a questão dessa mobilidade, desses direitos de acesso do deficiente, só que esse funcionamento, essa formulação apaga
todas as diferenças e desobriga o Estado a proporcionar a condição de acesso. Como diz, olha aí, deficiente, você não está na escola, você não está na universidade, você não entra dentro de um banco, de uma agência bancária, você não circula na cidade porque você não quer. A lei está aí, eu a fiz. Agora, se a desresponsabilização do comércio, da universidade, de outros órgãos não o fizeram, isso já não é um problema meu. Então, o Estado vai se colocar nesse lugar, né? E quando ele coloca isso, essa questão da formulação, há uma questão do simbólico, que é a responsabilização, né? E o funcionamento dessas imagens, principalmente na relação do não verbal, e também na formulação do verbal, né? Eu vou chamar dentro do meu trabalho sobre um discurso sobre, né? O que é esse discurso sobre? É o discurso que cala o deficiente, é o discurso que silencia o deficiente. Ele silencia não só o deficiente, mas o desejo, a vontade, a necessidade. Ele apaga os modos de relação que esse deficiente tem socialmente falando, né? Ele apaga também o modo de relacionar nos espaços, na sociedade, nos e pelos espaços sociais, né? E aí, uma coisa já partindo para a conclusão, a mídia, enquanto lugar discursivo, atravessa, né? Atravessa essas questões discursivas, né? De maneiras diferentes, de lugares sociais diferentes, de posição sujeito diferente, de formação discursiva diferente, né? E isso se dá num discurso que nunca é do cadeirante, nunca é a voz do cadeirante, ele vai sendo silenciado. Esse discurso vai sendo apresentado a partir do outro, né, a partir de saberes do outro para com o deficiente, né? Então, a representação desse lugar, do deficiente, desse processo de segregação, né, desse lugar discursivo, vai ser sempre um lugar onde o discurso do e sobre se imbrica em uma formação, né, em uma formulação. E esse imbricamento, né, se dá na relação onde o sujeito é afetado. E aí ele vai ser afetado pela língua e pela história. Tá? E essa relação, ela não se encaixa com as das pessoas com deficiência, e sim dos sujeitos ditos normais. Então, é nesse lugar que eu vou colocando as minhas análises, é nesse lugar que eu vou completando aí as minhas posições da AD, né? As cores, né? As cores me chamam muita atenção, porque, assim, quando eu falo da palavra não à discriminação, né? Permite a gente compreender que o que se coloca nesse funcionamento, nessa produção de sentido, nesse efeito de sentido, são os silenciamentos, porque são os silenciamentos de desejo, de vontade, né? Desse deficiente, uma vez que ele é dito e ele é falado pela mídia, né, pelo Estado. Exatamente, por esses aparelhos ideológicos que ele vai sendo ditado. E segundo a Freda Endorsky, que é uma grande escritora aí da URGS, né, da Federal do Rio Grande do Sul, né, também me amparo muito nas escritas dela, uma ótima escritora da AD, ela vai dizer que esse lugar é um lugar da memória discursiva. E que lugar é esse? É o lugar da interpretação. O sentido já está lá. A discursividade prévia é essa mobilidade de interpretação dessas imagens, né? Como todo e qualquer processo discursivo, né, pressupõe sentidos anteriores, que são mobilizados, que são pré-construídos para a interpretação dessas discursividades imagéticas, né? E quando eu falo ser deficiente não é um problema, o problema é ser tratado diferente, que é a frase, né? A própria palavra problema, né, ela vai expressar esse lugar, né, de remissão do percurso histórico de inclusão que o Brasil passou, né, que o mundo passou, essa tentativa de inclusão. E aí tratava o deficiente como tendo pena do deficiente. Quando muito nós vemos um cadeirante, a gente tem pena, muitas das vezes nós temos pena, nós o rechaçamos, né, eu me incluo nisso, porque eu falo desse lugar também,
né? A gente não vê como uma pessoa normal, né? Ou seja, se inclui ao invés de integrá-lo no meio social, né? E nas palavras de Foucault, isso é como se fosse uma sentença, né, de julgamento, de condenação, de classificação, de apartar mesmo, de obrigar a desempenhar uma tarefa, né, a destinar, de certa maneira, a viver ou até mesmo morrer em função desses discursos aí dito como paradigmas de verdade, como cristalizados na verdade, né? Então, exatamente esse lugar aí que eu falo, né? Esses efeitos de poderes aí que a deficiência estabelece nessa imagem. E aí, caminhando um pouquinho para o final, né? Já para finalizar a fala, a análise do discurso, então, possibilita teorizar essas formas do sujeito deficiente, significar o corpo deficiente, ocupar o espaço, ressaltar a ocorrência desse estranhamento social, né, dessa determinação de território que eu tanto falei, que é o espaço arquitetônico, né, dessa invasão dos outros indivíduos, né, desse estranhamento social, né, que a deficiência tanta causa, né, e aí nós chamamos isso de acontecimento discursivo, né, esse lugar de não pertença, esse lugar do não simbólico, né, que vai sendo estabelecido aí o tempo todo. Então é isso, eu vou projetar para vocês as minhas referências, e eu acho que deu, Lucas, eu acho que eu passei mais de 30 minutos falando aqui. Sem problemas, foi muito bom, muito interessante, né? E aqui algumas referências, tem o texto na íntegra, depois se vocês quiserem, né, só buscar lá na revista Polifonia, eu também posso disponibilizar para vocês. E fica aqui o meu muito obrigado, Lucas, meu muito obrigado a todos que me ouviram até então. Bom, nós que agradecemos, Patrícia, pela colaboração de sempre, né? Por essa interlocução. Okay. Eu tenho algumas coisas para falar, mas a professora Alba quer falar, então pode falar, Alba. Nossa, eu tô aqui ainda impactada com a clareza, a calma, né, do Obrigada, discurso da professora Patrícia, estou impressionada. E eu acho muito engraçado que eu lembrei de uma figura, um amigo pessoal, né, que infelizmente eu acabei de perder, que é o Adir Sodré. Ele é um artista plástico e ele trabalha muito com cores, né? A vida inteira ele trabalhou pintando. E é muito engraçado porque, assim, ele falava, né, através da arte, das imagens, né? Então, era difícil de acompanhar esse raciocínio dele, porque ele era mais rápido, ele pensava mais rápido do que ele falava, né? E quando por que que eu estou fazendo isso? Porque enquanto você falava, o meu pensamento era mais rápido do que você falava. Quando eu olhei aquelas imagens, né? E assim, a possibilidade de análise, né, através de uma imagem, é algo assim impressionante, né? Então, você falou de uma forma calma, tranquila, né? Aprofundou com um tempo curto, mas isso fica muito forte na gente que está começando a ler, a entender um pouquinho da análise, né? É para incomodar, Alba. E o para quanto incomodar. E o quanto é difícil trabalhar com análise de discurso, pelo menos numa pesquisa qualitativa na na saúde coletiva, como eu trabalhei, e eu desisti. Eu comecei e desisti, porque tinha a questão do tempo e tinha essas possibilidades infinitas de análise, né, para serem aprofundadas e que eu não daria conta, porque eu usei diversas metodologias, instrumentos, e
com mais de 800 páginas de trabalho transcrito, né? Então, imagina, se uma imagem, né, que foi o tema de você, fantástico, né, o que você trouxe da questão das deficiências, né? E aí, assim, as possibilidades de interpretação, de análise são imensas, se olhar pelas cores, né? Principalmente Imagina essa se relação, olhar né? por outras, né? Perspectivas. Uhum, Pela forma, né? exatamente. Pela conjuntura de quando foi produzido aquela imagem, né? Uhum, Em que momento político que colocou uma cadeirinha de roda vermelha, né? Então, exatamente. assim, é realmente um grande desafio para nós, Patrícia, da saúde Uhum. coletiva, trabalhar com análise de discurso. Eu falo por mim, eu estou nem engatinhando, eu ainda sou um embriãozinho que ainda deve estar lá no, na bolsa escrotal do pai, que nem saiu de lá ainda, entendeu? Do Porque peixe, né? realmente não é algo fácil. E assim, eu parabenizo muito a sua fala, porque foi de uma Obrigada. calma, de uma clareza. Eu acho que é disso que a gente está precisando para iniciar, né, Lucas? Eu acho que é isso. O Lucas também vai Esses falar, mas dias basicamente era isso. eu Muito gostaria de obrigada, pegar, Patrícia. de nada, eu gostaria de pegar o ensejo da sua fala, né, e dizer sobre o meu trabalho de TCC. Lá eu faço toda essa análise, né, e como eu pensei assim, meu Deus, como que eu recorto alguma coisa para levar para eles em 30 minutos? É difícil, professora Alba, é muito difícil, porque a gente faz análise de tudo, né? Então, o meu trabalho de TCC, ele é um trabalho usado até hoje pelos professores da Unemate para trabalhar AD, onde eu faço muito isso. Faço com bastante propriedade, foi um trabalho duro, trabalho difícil, e eu falo para a senhora que foi um trabalho embrionário, né? Hoje eu estou no doutorado e eu ainda me considero embrionária na AD. A gente tem isso. E uma coisa que me chama atenção é o mesmo discurso do Lucas, e o discurso da senhora vem agora. O Lucas falou assim: eu estou percebendo que a Olímpia tem essa cautela para falar, o Wellington tem essa cautela para falar, a Patrícia tem essa cautela para falar. O que, que é? Todo analista do discurso é assim. Eu falei: não sei, eu não posso te responder, mas isso daí dá uma tese de doutorado, viu, professora Alba? Aí, Lucas, Bom, quem sabe já seja a sua tese, hein, Lucas? Mas aí a senhora vai ver a eu diferença não. do trabalho que eu tenho na questão do suicídio. Não tem nada a ver com isso daqui. Eu mudei literalmente, né? E aí lá sim, lá tem análise da psicanálise forte, meu Deus do céu. E são temas bem densos, né? Sim, São temas uhum, densos. E interessante exato. que um dos primeiros estudos da análise de discurso foi com os agentes comunitários de saúde. Uhum, E o meu trabalho, né, foi com o uhum, processo do trabalho dos agentes. Então, eu uhum, me empolguei com a análise quando eu vi que tinha, né, um trabalho. Mas no uhum, doutorado, infelizmente, eu acho que eu cheguei um pouquinho tarde, né? Que eu uhum, descobri análise quando eu fui para a Fiocruz, uhum. e aí não daria tempo mesmo, Mas a AD é muito infelizmente. isso. A AD eu falo assim que ela é uma pandemia invisível. Ela contamina, Olha só, ela contamina. legal, gostei. Obrigada. Bom, eu tô sendo visto, não sei, Tá, porque eu Lucas. ativei a câmera, mas eu não tô me vendo. Tá sim, Tá Lucas. bom. Primeiramente, novamente parabenizar a Patrícia, né? Realmente, como ela disse, o trabalho dela é muito utilizado e eu fui testemunha porque eu pude participar na Unemate, de alguns espaços dela apresentando o trabalho dela. Então, um trabalho de construção, de pesquisa, né, dentro da graduação, muito forte ainda hoje no curso de letras, né? E aí, o seguinte, eu queria começar pela fala da Alba, porque realmente, enfim, já é um gesto de leitura muito particular meu. Como a gente viu, né, lá no início das nossas leituras, a análise do discurso ela surge como como uma leitura outra, né, tentando desestabilizar justamente o conteudismo que era muito forte. E para mim, assim, no meu gesto de leitura, o conteudismo ele é extremamente forte na saúde coletiva. Por quê? Porque a saúde coletiva se sustenta nas ciências humanas e sociais.
né? Então, quer dizer, essa leitura, ela é muito forte dentro da saúde coletiva e por isso, às vezes, é muito difícil para nós nos deslocarmos desse lugar para tentar fazer uma análise do discurso. E aí eu falo isso porque eu até falei isso lá na minha fala, nessa semana, que é justamente, mesmo você às vezes tentando fazer a análise do discurso, você vai perceber depois os efeitos do conteudismo na sua análise, até na forma como você estrutura, né, a sua análise. Então, quer dizer, é realmente um trabalho muito complexo e eu lembro que foi um embate assim que eu fui tendo com as professoras de TC, nas orientações, a gente conversava muito isso, eu e Cássia, porque eu já tinha a compreensão de que a análise do discurso não era uma técnica de análise de narrativa, que eu vou separar assim, as falas, vou tentar extrair um conteúdo de lá, e a partir daquele tema, né, eu vou agrupar várias outras coisas. Isso é extremamente difícil até hoje. Porque eu lembro que agora, por exemplo, voltando para o meu TCC, eu olho assim, eu falo, gente, isso aqui está mais uma análise de conteúdo que uma análise do discurso, né? Até pela forma como as narrativas estão postas lá. Mas, quer dizer, isso já é uma certa maturação, uma maturidade teórica, né? E aí eu, apesar de tudo, né, mesmo falhando, fiz todo o processo de tentar tirar a análise do discurso no meu trabalho desse lugar de análise narrativa. Tanto que eu inseri uma parte de referencial teórico-metodológico, né? Que é para dar esse status, quer dizer, ó, a gente sabe que ela não é só isso, então mesmo que a gente falha, a gente está falhando sabendo que não era isso. E assim, um outro gesto muito particular, né, de leitura, tem um livro que é muito forte na saúde coletiva, que é o da Minayo, do conhecimento, né, muito famoso, muito usado, né, o conhecimento lá, não sei o quê, para pesquisa qualitativa. E ela tem um texto, tem uma parte no livro que ela fala um pouco da análise do discurso. Mas, da minha ponto de vista, ela fala assim de uma forma muito afastada e às vezes soa até um pouco pejorativo. Enfim, uma leitura particular, porque eu peguei para ler isso por um acaso, né? Porque eu usei a Minayo muito como referência para trabalhar violência, mas eu não utilizei ela como referência para trabalhar com pesquisa qualitativa, embora ela seja uma das referências. Enfim, então acho que ela é uma pessoa assim questionável, mas eu também já falo isso porque eu sei qual é o lugar de fala dela, né? Ou o lugar teórico dela. Ela vem da antropologia, então é das ciências humanas e sociais, ou seja, o conteudismo, né? Embora ela desenvolva uma análise temática diferente, mas ainda é um pouco entendeu? Desses efeitos. Enfim, eu quero fazer essa introdução, mas assim, eu queria dizer que eu fiquei mais fora da sua fala do que dentro. Que Porque, assim, bom, que nem eu já essa é a ideia, conheço, Lucas. Essa é eu a já ideia. conheço seu trabalho. Eu falo isso porque eu já conheço seu trabalho, né? E já utilizei ele em outras coisas. E aí, quando você foi falando das cores, eu me remeti a uma coisa que eu pensei há muito tempo atrás, em 2017, olhando para cartilhas vamos dizer, conscientização ou prevenção de DST-AIDS. E aí eu lembro o seguinte, tiveram vários movimentos. Por exemplo, em 2016, o Ministério da Saúde mudou a nomenclatura. Então, passou de DST para IST, né? Então, não era mais doenças... Aí, hoje, não é mais. Não é Já mais mudou de doença novo. sexualmente transmissível, passou Perfeito. para infecção sexualmente transmissível, né? Então, isso é Eu faço interessante, isso no meu porque trabalho. a justificativa é a doença, né, meio que supõe uma marca, e a pessoa, às vezes, vai conviver com a infecção por muito tempo e sem desenvolver a doença. Então, isso que infecção era mais adequado. E aí, o engraçado era que, por exemplo, a cartilha, mesmo falando de infecção, quer dizer, ela se propunha ela falar sobre infecção, mas o que prevalecia era a doença, porque as imagens que estavam postas lá eram da doença, eram os sinais e sintomas da doença. Então, se tinha aquelas partes, como a gente vê sempre, né? As genitálias com verrugas, aquela coisa toda. Então, quer dizer, é a falha, né? Então, a gente vê aí a falha. Mas uma coisa que eu fiquei muito impressionada, e tem a ver um pouco com as cores, né? Com uma coisa mais semiótica que você falou, é que, por exemplo, a cartilha que falava justamente sobre infecção sexualmente transmissível, ela trazia na capa o que parecia ser um casal heterossexual, e a cor era um amarelo ouro, né? E aí eu fazia aquela leitura, a vida vale ouro, né? A vida desse casal vale ouro. E aí, quando você tinha a cartilha do HIV/AIDS, você tinha uma cartilha que fazia alusão à bandeira LGBT, né? Então você não tinha a bandeira em si, mas você tinha paletas de cores
que remetiam à bandeira LGBT, quer dizer, ali havia um reforçamento de que HIV/AIDS era uma questão de homossexuais, né, de pessoas LGBTs, tal como foi lá na história do HIV no início. Então, eu achei isso muito interessante, porque o seu trabalho, ao mesmo tempo, coloca possibilidades para nós da saúde de olharmos para esses materiais que, por hora, a gente às vezes está envolvido na produção. E aí, uma outra coisa que eu acho que eu só queria fazer aí uma questão, porque tem uma fala da Ine Orlandi, que está no YouTube, inclusive, que é uma palestra que ela dá na Fiocruz, então eu acho que isso é extremamente relevante, que é do Sentidos em Fuga, Efeitos da Polissemia e do Silêncio, e ela fala uma parte do politicamente correto. E aí, para a gente ver o quanto que esse politicamente correto, ele está assim, atravessado em nós, e aí na saúde existe um politicamente correto. Então, por exemplo, você, ao fazer sua análise, você falou aidético, e aí aquilo já me deu uma estremecida. Por quê? Porque na saúde tem se falado contemporaneamente em pessoas com HIV/AIDS. Quer dizer, é um Certo. deslocamento muito parecido com o que vocês fazem, né? Com o que você fez na sua análise, analisando isso. Então, hoje tem se falado muito disso, né? Pessoas com HIV/AIDS, pessoas convivendo com HIV/AIDS. Perfeito, Então, Lucas. enfim, né? Para a gente ver um pouco desses efeitos. Eu queria só apontar isso mesmo, que foi o que mais Eu me chamou a atenção a partir da vou sua fala. completar, até no meu trabalho de TCC, você já leu, né? Eu faço lá essa questão da nomenclatura, né? Ela não apaga a deficiência, ela não apaga a doença. Então, isso é muito importante, Lucas, essa colocação que você faz, né? A pessoa com deficiência, a pessoa deficiente, e aqui o aidético, e esses nomes, DST, IST, nanana. Então, essas nomenclaturas é uma tentativa do Estado se eximir da responsabilidade, é uma maneira de silenciamento, né? Então, a gente vê isso forte na AD, né? Essa cartilha que você mencionou, ela dá um trabalho riquíssimo, né? Se a gente for olhar só para esse lado, igual a professora Alba falou, quando você vê uma mobilização, quando eu te sugeri a mobilização da análise e não a leitura do livro, a gente começa a compreender melhor os conceitos. Percebe que agora eu trago o material, você consegue ver um conceito, a professora Alba consegue ver outro conceito, e assim sucessivamente. As pessoas conseguem compreender a AD muito mais mobilizando a própria análise. E quando eu trago essa imagem, e eu disse para vocês que era uma análise embrionária, porque é no sentido de instigá-los, de inquietá-los, de provocá-los. Né? A AD faz isso, a AD é provocação o tempo todo. Né? E assim, já vi brigas horrendas com analista de discurso, porque é exatamente esse lugar que ela provoca. Né? Esse lugar do furo, da falha, da ruptura, do silenciamento, do discurso sobre, do discurso de, que foi que eu trabalhei aqui hoje, né? Essa posição que o sujeito assume, esse lugar que não é empírico, né? A posição materialista do Estado que está colocada nesses discursos, tem a lei, meu filho, se vira, não, né? Não é. Então, a tentativa também de mudar o nome do deficiente, que é o que eu trabalho, meu trabalho de TCC, não apaga a deficiência. Não apaga também, não melhora o acesso, não melhora a inclusão, né? Então, por mudar o nome, né? Se você pegar a minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu trabalho isso com as ruas de Cáceres, né? E vou falar forte sobre isso. Então, isso que você coloca é muito importante, muito, muito importante. As nomenclaturas muito me interessam, porque elas fazem um processo de silenciamento muito grande, né? Alguém mais, gente, quer falar? Ainda tem tempo de alguma colocação? Tem, claro. Tá, eu acho que na verdade Temos. é a Ruane que tá falando, é mais uma pequena colocação, assim, falar um pouco. Primeiro, dar parabéns pra Patrícia pela sua fala, pela sua pesquisa, porque eu tô muito feliz de estar aqui também, eu acho que é o primeiro encontro com vocês, porque a AD é isso mesmo, ela possibilita esse diálogo entre as várias disciplinas, as várias áreas, e eu, como sou da educação, eu trabalho com a violência. O meu trabalho atual, da minha dissertação, é a violência no espaço escolar, e especificamente
do discurso, acho que eu vou ser até um pouco específica mais aqui com vocês, do discurso de um sujeito que possuía, na época, problemas psicológicos, tá? E o nome dele é Wellington, ele foi o autor da chacina na escola, acho que eu não me recordo o nome, em Realengo, na cidade de Realengo, acho que é Tasso do Amaral, em Realengo, e a minha análise está voltada tanto no espaço educacional quanto na área da saúde. E eu fiquei muito feliz com a fala da Patrícia, porque eu consigo ver que eu, de certa forma, estou em um caminho próspero, na minha visão. Caminho próspero. A gente fica meio assim balançada, eu fiquei por um tempo balançada, porque são inúmeros caminhos que tu durante o momento de análise, de coleta do teu arquivo, tu vai imaginando, eu posso fazer isso, eu posso. Só que no teu mestrado tu tem um curto período. Eu queria muito trabalhar com a subjetividade, mas aí eu ia ter que partir para psicanálise. Então, assim, eu e minha orientadora vimos que não era a hora certa ainda. Provavelmente o doutorado está aí, quem sabe eu consiga aplicar mais a fundo essa questão. Mas eu queria realmente saber se tem como tu disponibilizar os teus trabalhos, a tua dissertação, que tu também trabalhou nessa área, ou até mesmo o título aqui no chat, para mim conseguir estar lendo, tá? Talvez, acho que artigos sobre que tu já tenha Tenho bastante publicações. Sim. Posso, depois se o Lucas permitir, a gente pode disponibilizar o link do TCC e da dissertação de mestrado no grupo, Lucas. Eu acho, também, só para posso só dar uma sugestão? Só um Rapidinho? pouquinho, Lucas. Tá. E eu também tenho alguns trabalhos publicados na área de violência na escola. Que massa! Exatamente, também tenho. Depois, se você pesquisar meu nome no Google aí, talvez você vai achar esses trabalhos aí. Mas pode trocar e-mail, eu posso te mandar também esses arquivos, tá? Perfeito, Patrícia, muito obrigada. Eu estou muito interessada em realmente ler, porque, assim, casar, o que eu já tinha visto até hoje era a análise do discurso, vamos supor, publicitário em relação à violência no espaço escolar. Eu não cheguei a ver especificamente dentro, sabe, assim, ligado tanto à saúde, porque é uma questão, o bullying, a violência no espaço escolar, é uma questão tanto educacional quanto da área da saúde. Então, realmente, eu vou ficar no aguardo, viu? Mas agora meu trabalho não tem nada a ver com isso, né? Não, meu trabalho agora é totalmente psicanálise, EAD também, né? Você vai ver na live do dia 10, aí você vai ver outro discurso lá. Mas esses trabalhos foram trabalhos de TCC, de especialização, de mestrado, e que, assim, rendem frutos até hoje, porque foram trabalhos que as pessoas leem muito ainda, né? Sim. Então, eu queria só sugerir o seguinte, Ruane, é que nós temos um grupo no Facebook também, onde a gente disponibiliza lá textos, né, link de vídeos, etc. Então, vou mandar o link depois lá no grupo, que daí você pode entrar no grupo do Face e a gente vai disponibilizando esses materiais lá. Já era para eu ter enviado há algum tempo os materiais de Patrícia, mas acabou que eu nem fiz. Eu vou deixar aqui no chat, Lucas, o link do meu Lattes. Tá. E aí, Ruane, você pode pesquisar, você vai encontrar muita coisa lá. Se você não achar, manda no grupo, eu te passo meu e-mail e mando para você por lá, tá bom? Esse é o link do meu Lattes. Bom, mas gente, aí, eu se acho... você não encontrar, a gente conversa lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Pronto, então acho que deu o horário, né? Porque, enfim, tem outro compromisso agora também. Nós temos, Mas foi né, muito Lucas? produtivo.